galera do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia, a minha disciplina é Ciências e hoje eu vim trabalhar com vocês o Sistema Solar e seus constituintes. Se preparem para realizar uma verdadeira viagem pelo Sistema Solar. Eu já realizei várias viagens. No sexto ano nós fizemos uma viagem pelo planeta, depois fizemos uma viagem pela Lua e agora nós vamos fazer uma viagem pelo Sistema Solar. Eu quero convidar vocês para embarcar nessa nave comigo e para essa viagem a gente vai seguir um roteiro e realizar 3 paradas fundamentais. Observem na imagem aí o nosso roteiro. O que é que nós vamos estudar? O primeiro ponto, e que é importantíssimo, é um embate na história da astronomia. É uma discussão para saber qual era a posição do planeta Terra dentro do universo. É uma discussão científica bem interessante. No segundo momento, nós vamos estudar como é o sistema solar. Quais são os astros que constituem esse sistema? E a terceira pergunta é uma pergunta que eu quero deixar aí para vocês irem pensando durante a nossa aula, que a gente vai responder no final, que seria: você acredita em extraterrestre? Aí você vai dizer: eita, professora, eu mesmo não acredito em extraterrestre não. O que será extraterrestre? Vamos pensar e vamos responder isso a seguir. Na nossa primeira parada, que é o embate na história da astronomia, a gente vai conhecer o pensamento dos principais cientistas da época. Nós temos uma imagem aí para pensar um pouco em relação à constituição do sistema solar. Nós temos na primeira imagem a Terra no centro do sistema solar com uma coroa reinando, e esse modelo aí mostra o modelo geocêntrico. Ou seja, a Terra no centro do sistema solar e os outros astros girando ao redor do planeta Terra. Já no segundo momento, nós temos o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol. Esse modelo é chamado heliocêntrico. Então, eu pergunto a vocês, por que o planeta Terra está representado usando uma coroa? Porque, gente, durante muito tempo, a ideia do geocentrismo, a ideia de que o planeta Terra estava no centro do sistema solar, reinou durante muitos anos, durante muitos séculos. Vamos ver um pouco dessa história. Bom, nessa imagem aí, nós vamos observar 2 cientistas e 2 teorias. Tem a teoria geocêntrica, que foi pensada por Ptolomeu, e a teoria heliocêntrica, que foi pensada por Copérnico. Vamos entender o que é cada uma dessas. Bom, gente, então, na imagem nós temos aí a teoria geocêntrica ou geocentrismo. Veja que a palavra geocêntrica está destacada. Geo. O que significa geo? Geo quer dizer terra. Essa ideia, como eu já falei para vocês, ela foi pensada por Ptolomeu. Ele não foi o primeiro homem a pensar nessa ideia, mas baseado em ideias anteriores e baseada também no que a Igreja Católica acreditava, Ptolomeu defendeu a ideia de que a Terra estava no centro. Observe a imagem aí. A Terra está no centro. Na próxima órbita a gente vai encontrar a Lua. Depois vem Mercúrio, Vênus, o Sol. Depois, Marte, Júpiter e Saturno. Essa ideia do geocentrismo, ela perdurou, teve um período de aceitação que foi desde o século III até o século XV. Então, foi bastante tempo, né, gente? Bastante tempo porque foi uma ideia sustentada pela crença religiosa também. Então, isso fortaleceu muito essa ideia. Mas acontece que veio outro teórico que defendeu uma ideia diferente. O teórico que apresentou uma teoria diferente foi o Nicolau Copérnico, nascido na Polônia em 1473 e morreu em 1543.
Nicolau Copérnico, através de pesquisas e baseado em pesquisa também de outros estudiosos, percebeu que, na verdade, o que estava no centro do sistema solar era o Sol. Por isso, este nome, heliocêntrica. O prefixo hélio se refere a Sol. Apesar de Copérnico ter tido essa ideia e ter desenvolvido essa teoria com base em diversos fundamentos científicos, a ideia ainda não foi muito bem aceita por conta da resistência da Igreja Católica, né? O período de aceitação dessa ideia heliocêntrica, ela só aconteceu a partir do século XVII até os dias atuais, né? E o que ajudou a confirmar a ideia de Copérnico foi outro cientista que a gente já conhece. Esse outro cientista é o Galileu Galilei. Com certeza você já ouviu falar o nome dele. Ele trouxe grandes contribuições para a ciência. Dentro da astronomia, Galileu ele trouxe contribuições importantíssimas que fortaleceu a ideia de Copérnico. Vamos ver aí na imagem o que ele realizou. Em 1609, Copérnico construiu o primeiro telescópio utilizado para observar o céu. Com isso, ele descobriu a existência de 4 luas em Júpiter, montanhas e crateras na superfície da Lua, manchas presentes na superfície do Sol e anéis de Saturno. Vocês sabem, né, que o telescópio é um aparelho formado por lentes e espelhos que possibilitam que as imagens sejam aumentadas. Então, ele foi a primeira pessoa que observou o céu através de um telescópio e conseguiu realizar todas essas descobertas. Ele reuniu todas as descobertas em um livro e que ele publicou um ano depois, em 1610. O nome do livro é Mensageiros das Estrelas. Nesse livro, ele descreve suas descobertas e defende a teoria de Copérnico, o heliocentrismo. Esse livro de Galileu ele foi um livro que provocou uma reação na Igreja Católica, porque a Igreja Católica não achava, né, que as ideias de Galileu e de Copérnico iam de encontro às crenças religiosas. E eles consideravam isso como uma heresia. E Galileu teve que passar um tempo sem falar muito nessa teoria do heliocentrismo, né? Então ele passou bastante tempo, continuou suas pesquisas e tudo mais, mas quando chegou no ano de 1632, ele publicou um novo livro. Dessa vez o título do livro foi Diálogo sobre os 2 principais sistemas mundiais. Nesse livro, ele comprova a teoria heliocêntrica. E é nesse momento em que Galileu ele foi submetido a um tribunal, onde ele foi julgado pela igreja. E a sentença foi que ele deveria negar toda a teoria, porque se ele não negasse, ele seria condenado a ser queimado na fogueira. Né? Então, ele obedeceu, leu a carta. Daí então, durante muito tempo, as descobertas de Galileu tiveram que ficar escondidas. Ninguém comentava sobre isso. Mas a gente tem uma evolução na ciência, né? Tudo vai evoluindo. E durante essa evolução, a ciência se afastou um pouco da igreja. A Igreja Católica começou a aceitar as ideias da ciência e percebeu que o pensamento científico ele não nega a crença em Deus. E, a partir daí, várias outras teorias vieram contribuindo para a ideia do heliocentrismo. E uma das contribuições importantes foi de Kepler. Kepler, ele comprovou, como vocês podem observar aí na imagem, que as órbitas dos planetas são elípticas e não circulares. Porque nos modelos anteriores, tanto o primeiro, que era o geocentrismo, como o segundo, o heliocentrismo, eles achavam que as órbitas eram circulares. A diferença na ideia de Kepler é que as órbitas elas fazem um formato, uma órbita elíptica, ou seja, tem um formato oval.
A partir daí, a gente pode partir para a nossa segunda parada, para estudar quais são os principais elementos do nosso sistema solar. Então, vamos lá? Bom, vamos entender o que significa sistema planetário. Quando eu falo em sistema planetário, eu não estou falando apenas do sistema solar. Existem diversos outros sistemas planetários. Um sistema planetário, observem que ele é formado por um conjunto de objetos que orbitam uma ou mais estrelas, tal como planetas, satélites, asteroides, cometas, fragmentos menores, além de gases. Então, nessa imagem que vocês estão vendo do sistema solar, além do Sol, dos planetas, temos aí os fragmentos de meteoros, os cometas, retratados na imagem. O sistema solar é apenas um dos sistemas que existe no universo. Existem vários outros tipos de sistemas. Bom, agora vamos definir o que são planetas, estrelas, satélites, meteoros e cometas. O que são esses astros e quais são as diferenças entre eles? Os planetas são astros sem luz própria que giram em torno de uma estrela. Já as estrelas são corpos celestes que emitem luz própria, como por exemplo o nosso Sol. Mas não existe só o Sol, existem muitas outras estrelas. Os satélites naturais são corpos celestes que giram em volta de um planeta e não têm luz própria, como por exemplo a nossa Lua. Os meteoroides são partículas sólidas, como se fossem grandes rochas, que navegam pelo espaço, que ao entrar na atmosfera terrestre, devido ao atrito, incendeiam e emitem luz, sendo chamados agora de meteoros, que são as conhecidas estrelas cadentes. Quando esse meteoro atinge a superfície, são chamados de meteoritos. Então, observe a diferença entre esses termos. Eu tenho, no início da frase, meteoroides, que são as partículas rochosas que navegam no universo, as grandes rochas. Mas quando essa rocha entra na atmosfera da Terra e que ela incendeia devido ao atrito com o ar, ela se transforma num meteoro. E quando esse meteoro atinge a superfície, ele se fragmenta e se torna meteoritos. E o último corpo celeste do qual vamos falar são os cometas. O que são os cometas? Eles são corpos celestes formados por gelo e rocha, que giram de forma irregular ao redor do Sol, como por exemplo o cometa Halley. Bom, vamos conhecer um pouco sobre o Sol, a nossa grande estrela. O Sol, ele representa a fonte de energia do sistema solar. Ele mantém os planetas em suas órbitas devido à sua força gravitacional e garante a sobrevivência na Terra com sua luz e calor. Para vocês terem uma ideia da dimensão e da grandiosidade que tem essa estrela, vamos ver o diâmetro dela. Ela tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros, então é imensamente maior do que todos os outros planetas que compõem o nosso sistema. Então, por esse motivo, a força gravitacional que o Sol faz sobre os planetas é que mantém os planetas girando em torno dele, é que mantém os planetas na sua órbita. Em relação à temperatura do Sol, na sua superfície, o Sol pode ter uma temperatura de até 6.000 graus centígrados. Já no seu interior, 15 milhões de graus. Imagina o quanto é quente o calor do Sol. E é justamente esse calor que permite a existência de vida na Terra durante muitos
bilhões de anos ainda vamos ter energia desse grande astro iluminando o nosso planeta. Mas uma pergunta que não quer calar é como é que o Sol ele produz tanta energia assim? O Sol produz energia através de um processo chamado fusão nuclear. Na imagem, vocês vão ver que tem aí dois elementos químicos, que é o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, que eles vão se unir. O núcleo deles vai fazer uma fusão. Fusão quer dizer união. Quando o núcleo dos átomos de hidrogênio fazem a fusão, provocam uma explosão, que é a fusão nuclear. Isso vai dar origem a um elemento químico, vai originar um átomo de hélio com grande liberação de energia. Então, a partir daí, a gente pode entender a composição química do Sol. O Sol é formado de hidrogênio, 74% de hidrogênio, e hélio, 24%. Além desses elementos, também são encontrados outros elementos químicos, como ferro, níquel, oxigênio, silício, carbono, nitrogênio, enxofre. Mas os principais elementos que compõem o Sol é o hidrogênio e o hélio, certo? Daí é que vem o nome heliocentrismo e o prefixo hélio que nomeia, né, essa teoria. Bom, vamos relembrar aqui a classificação dos planetas no Sistema Solar e a sua ordem, tá? Então, nós temos aí, a partir do Sol, o primeiro planeta, que é o planeta Mercúrio. Em segundo lugar, vem o planeta Vênus. A Terra está na terceira posição. É o terceiro planeta depois do Sol. Em seguida, vem Marte em quarto lugar. Em quinto lugar, temos Júpiter, depois Saturno com seus belos anéis, Urano e Netuno. Esses planetas eles podem ser classificados de acordo com a sua composição química. Os 4 primeiros planetas são classificados como planetas telúricos ou planetas rochosos. O nome já diz, porque eles são formados de rocha, de uma matéria sólida. Já os 4 últimos planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados de planetas jovianos, porque eles são planetas gasosos. Não é formado por matéria sólida. Aí eu queria relembrar com vocês aqui uma dica de memorização, para que vocês lembrem a ordem dos planetas do primeiro ao último. Então, lembram daquela frase que a gente aprendeu lá no 6º ano? Minha avó tem muitas joias, só usa novas. Essa frase é aquela frase para a gente memorizar a ordem dos planetas. Então, escrevam no caderno de vocês essa frase. Minha avó tem muitas joias, só usa novas. Agora você vai circular a inicial de cada uma dessas palavras. A inicial de cada uma dessas palavras vai indicar para você o nome do planeta. Então, a primeira palavra da frase é minha. A inicial M se refere a Mercúrio. A segunda palavra é vó. A sua inicial V indica o planeta Vênus. A terceira palavra é tem. A sua inicial é a T e vai lembrar o planeta Terra. A quarta palavra, muitas, tem a inicial M, vai lembrar Marte. A outra palavra, joia, com a inicial J, vai lembrar Júpiter. Só, inicial S, vai lembrar Saturno. Usa, inicial U, vai lembrar Urano. E, finalmente, novas, com a inicial N, vai lembrar Netuno. Gostaram de relembrar essa dica? Espero que ajudem vocês aí nas provas. Vamos comparar um pouco o diâmetro
e a massa desses planetas. Diâmetro, massa e densidade. Para a gente ter um pouco da ideia das características físicas dos planetas e a quantidade de satélites que orbitam esses planetas, né? Então, na tabela que vocês vão observar na imagem, nós temos aí o diâmetro, na primeira coluna, o diâmetro dos planetas, depois a massa e a densidade. Eu gostaria que vocês observassem Mercúrio e Júpiter. Vamos comparar o tamanho de Mercúrio e Júpiter. Se a gente comparar o tamanho deles em relação aos outros planetas, vamos ver que Júpiter é o maior planeta, ele tem o maior diâmetro. O diâmetro dele é de 142.984 quilômetros. Já Mercúrio tem apenas 4.878 quilômetros, sendo o menor planeta. Se a gente comparar a densidade desses planetas, que já é outro conceito, a densidade seria o quê? A relação entre massa e volume. Então, quando eu observo a densidade do planeta, Mercúrio vai ser o planeta mais denso. Apesar de ser pequeno, toda a massa dele está muito concentrada, por isso que ele é um planeta rochoso. Então, ele tem uma grande densidade. A densidade dele é de 5,4. Já Saturno, que é um planeta gasoso, o segundo maior planeta do Sistema Solar, ele vem depois de Júpiter, ele tem uma densidade bem menor, uma densidade de 0,7. Por que isso? Porque ele é formado por gás. Então, ele tem bastante gás, porém espalhado num grande volume. Quando eu faço a relação massa-volume, eu vou ter a densidade. Por isso que a densidade de Saturno ela é bem menor do que a densidade de Mercúrio. Bom, eu quero convidar vocês para a gente conhecer mais de perto cada um desses planetas. Vamos ver algumas das características desses planetas. Vamos começar por Mercúrio. Na imagem, vocês vão observar que Mercúrio ele tem uma duração do ano bem curta. Ele tem apenas 88 dias da Terra. Já a duração do dia em Mercúrio é bem longa. Lá um dia é equivalente a 59 dias da Terra. Isso porque o movimento de rotação em Mercúrio é bem lento. Além disso, outras características importantes que podemos observar em Mercúrio é a ausência da atmosfera. Ele não tem nenhuma atmosfera. Por esse motivo, a temperatura dele varia muito. Ele é o primeiro planeta mais próximo do Sol. Por ser mais próximo, recebe maior radiação. E aí, a sua temperatura pode oscilar entre menos 173 graus e a máxima pode chegar a 427 graus. Em Mercúrio, ele não tem lua, a lua é ausente e ele também não tem anéis. Vamos ver agora o próximo planeta. O próximo planeta é o planeta Vênus, que é um dos planetas mais quentes do nosso sistema planetário. Ele é o primeiro mais quente. A sua temperatura pode chegar a 462 graus, como vocês estão vendo aí na imagem. A duração do ano é de 225 dias, um pouco próximo da duração do ano do nosso planeta Terra. Já a duração do dia lá é muito longa. Imagine, 243 dias é equivalente a um dia na Terra. Muito tempo, né? Além disso, Vênus ele tem uma atmosfera formada principalmente por dois gases, o dióxido de carbono e o nitrogênio. Em Vênus também não tem lua e ele também não tem anéis. Vamos ver agora o planeta Terra, que a gente já conhece bem.
No nosso planeta, a duração do ano é de 365 dias e a duração do dia, 24 horas. Na atmosfera, nós temos principalmente os gases oxigênio, nitrogênio e o gás carbônico, entre outros gases, mas os principais é o nitrogênio, em torno de 70%, e o oxigênio, em torno de 20%. A temperatura média no planeta Terra pode ser a mínima de menos 88 e a máxima de 58 graus. A Terra não tem anéis ao seu redor e tem um único satélite chamado Lua. O próximo planeta, que é nosso vizinho, é o planeta Marte. O planeta Marte tem algumas semelhanças com o nosso planeta Terra. Por exemplo, a duração do dia em Marte é de 24,6 horas, então bem próximo do nosso planeta. Já o ano lá é muito mais longo. O ano em Marte corresponde a 687 dias da Terra. Imagina se você fosse morar em Marte. Um ano lá ia demorar bastante, né? Ainda bem que a gente mora na Terra. Além disso, nós podemos falar também da atmosfera de Marte. A atmosfera de Marte, ela tem dióxido de carbono ou gás carbônico, nitrogênio e argônio. E a sua temperatura pode variar, com a mínima de menos 153 graus e a máxima de 20 graus. Em Marte, tem 2 luas ou 2 satélites que orbitam ao redor deste planeta. Vamos conhecer um pouco agora sobre Júpiter, o nosso maior planeta. Em Júpiter, a duração do dia é de 9,93 horas. Já a duração do ano é de 4.333 dias da Terra. Então, é imensamente grande esse número, né? Por que o ano em Júpiter é tão longo? Porque Júpiter ele está bem mais afastado do Sol. E para ele dar uma volta completa ao redor do Sol, para ele fazer um movimento de translação, dura todo esse tempo. Então, Deus me livre ir para Júpiter, né? Em relação à atmosfera, Júpiter é formado basicamente por 2 gases, que é o hidrogênio e o hélio. A sua temperatura fica em torno de menos 110 graus. É um planeta frio, porque está afastado do Sol, recebe menos radiação, portanto é um planeta mais frio. Ele possui anéis, não são tão visíveis como os anéis de Saturno, mas ele possui anéis. E além disso, Júpiter tem 79 luas. Imagina, gente, o que é isso? Um planeta com 79 luas. Incrível, né? Isso acontece porque, como Júpiter, ele tem uma grande massa, ele é um planeta grande, então ele consegue promover uma força de gravidade maior e atrair todas essas estrelas que ficam orbitando ao seu redor. Vamos falar agora e conhecer um pouco sobre Saturno. Saturno é o famoso planeta dos anéis, né? A gente já sabe que Saturno ele tem diversos anéis e que são visíveis. Saturno ele tem uma duração de dia curto. O dia lá dura 10 horas,7. E já o ano, imagine, bem maior do que Júpiter, né? O ano lá dura 10.759 dias da Terra. A sua atmosfera também é formada por 2 gases principalmente, hidrogênio e hélio. A temperatura também fica em torno de menos 110 graus. Como eu já falei, tem anéis presentes e possui 83 luas ao redor da sua órbita. Vamos conhecer um pouco agora do planeta Urano. A duração do dia em Urano é numa média de 17 horas e 14 minutos. Já a duração do ano é de 30.687 dias da Terra. A sua atmosfera é constituída por hidrogênio, hélio e metano. É o metano que dá essa cor azulada diferenciada a Urano.
A sua temperatura é em torno de menos 224 graus. Ele também tem anéis e tem 27 luas. Por fim, chegamos ao planeta Netuno, que também tem essa cor azulada, provavelmente por conta do metano, que compõe a sua atmosfera. Em Netuno, a duração do dia é de 16 horas e a duração do ano é de 60.190 dias da Terra. É o planeta em que o ano dura mais. É praticamente a vida inteira, né? Não dá nem para calcular. Então, a sua atmosfera é constituída por hidrogênio, hélio e metano. Netuno também tem anéis e, além disso, ele tem 14 luas. A nossa última parada é em relação à pergunta que muitas pessoas gostariam de ter uma resposta. Será que existe vida fora da Terra? Temos uma tirinha aqui para refletir um pouco, que é a tirinha da Mafalda. Mafalda conversa com seu melhor amigo. Observe a imagem. Mafalda, você acha que em outros mundos há seres inteligentes? Acho que é bem possível, Miguelito. Mas, segundo os cientistas, parece que esses seres não podem habitar nenhum planeta próximo da Terra. Claro que não. Se são inteligentes, não. Então, o que é interessante nessa tirinha é porque isso aí traz uma concepção que não é uma concepção científica, mas uma percepção que a gente vai observar nos cinemas, nos filmes, né, mostrando vida inteligente fora do planeta Terra. Os personagens atribuem aos cientistas a ideia da existência de seres mais inteligentes que habitam outros planetas. Entretanto, essas percepções provêm da mídia cinematográfica e não é científica. E o que a ciência diz sobre isso? Será que realmente existe vida em outro planeta? Aí está um exemplo da ideia que a indústria do cinema produz pra gente, né? Esse foi um filme que eu assisti na minha infância. Não sei se vocês viram, né? Mas eu indico que vocês vejam esse filme aí para vocês se divertirem nesse momento e conhecer um pouco de informações. Apesar de que o filme ele traz uma ideia que é imaginária do que seria um extraterrestre, que seria algo parecido com o humano, mas que tem essa aparência estranha. Mas não é bem essa ideia de vida que os cientistas procuram no universo. A forma de vida que os cientistas procuram no universo seria como, por exemplo, as bactérias, organismos mais simples. A área da astronomia responsável por essa pesquisa é chamada astrobiologia. A astrobiologia é a área da ciência que engloba estudos e pesquisas a respeito da vida dentro e fora da Terra. Busca compreender a origem, a evolução, o futuro e a distribuição da vida, tanto na Terra como em outras partes do universo. Existem alguns indícios da existência de vida em outros planetas. Nós podemos observar nessa imagem aí de Marte indícios da existência de água, de que já existiu rios. Se vocês observarem a imagem, na superfície, tem como se fosse o caminho de um rio, né? Então, isso é um indício de que ou existiu água em Marte ou ainda existe na sua superfície. Outra questão importante é prestar atenção no conceito de zona habitável. No nosso sistema solar, existe uma zona que é chamada zona habitável, que fica entre a primeira parte, que é a parte mais quente. Vocês estão vendo aí que o planeta que está mais próximo do Sol, ele fica numa zona muito quente, então essa zona não é considerada habitável. E tem outra zona que fica mais distante do Sol, que é muito fria. Então, nessa zona também não é considerada habitável. Então, os cientistas eles vão pesquisar e vão procurar vida naquilo que eles consideram zona habitável, que seria mais ou menos essa faixa aí na qual se encontra o planeta Terra, nessa parte verde aí.
Então, possivelmente, a gente vai encontrar alguma forma de vida aí nessa região. Então, para vocês terem só uma ideia, eu fiz uma pesquisa sobre essa pergunta no site da NASA e recentemente eles descobriram um planeta numa zona habitável do nosso sistema solar. Essa reportagem aí foi no dia 15 de abril de 2020, ou seja, foi noticiado recentemente. Eles descobriram um planeta muito semelhante ao planeta Terra e nomearam esse planeta de Kepler. Então, será que existe vida nesse planeta? Eles vão tentar descobrir. Eu agradeço a participação de vocês nessa viagem. Nós terminamos a viagem por aqui e até a próxima aula.